Oi, gente, vamos ler o capítulo 18, vamos. Diz assim: aliança entre Josafá e Acabe. Acabe também já muito velho, eu acho, porque faz tempo que eu li sobre ele. E tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. Ao cabo de alguns anos foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas boas em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu, como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou aos profetas 400 homens e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote-Gileade e deixá-lo-ei. E eles disseram, sabe, porque Deus dará na mão do rei. Diz, porém, Josafá, não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultaremos. Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Mica, filho de Enlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel e o eunuco e disse, traze depressa a Mica, filho de Enlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com suas vestiduras, e estavam assentados na praça e na entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si um chifre de ferro e disse assim, diz o Senhor, com estes ferirás os tiros até de todos os consumires. E todos os profetas profetizaram o mesmo, dizendo sobre Ramote-Gileade, e prosperarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar
Chamaram Mica, Deus falou dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei, seja pois também a tua palavra como a do deles, e fala o que é bom. Porém Mica disse, vive o Senhor, que meu Deus me disse isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse, Mica, iremos a Ramote Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? Ele disse, subi, e prosperareis, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse, até quantas vezes eu te conjurarei, para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor. Então lhe disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não tem pastor, e disse o Senhor, este não tem Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que este não profetizaria a mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado no seu trono, e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor, quem persuadirá Acabe, rei de Israel, a que suba e cada em Ramote Gileade? Disse mais um diz dessa maneira e o outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse, com que ele disse, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas, disse o Senhor. E disse o Senhor, tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaná, se chegou a Ferigoi e feriu a Mica no queixo e disse, porque caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti. Lhe disse Mica, eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei,
Então disse ó rei de Israel: tomai a Mica e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis assim: assim diz o rei, este, metei este homem na casa do carcereiro, e sustentai-o com o pão da angústia e com a água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Mica: se é que tornarem em paz, o Senhor não tem falado por mim, disse, mas ouvi todos os povos. Começa no versículo 9, título que diz assim: a guerra contra Ramot de Gileade, a morte de Acabe. Subirão, pois, o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, e Ramote Gileade, e disse o rei de Israel: Josafá disfarçando-me eu, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, de entrar na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus o desviou dele, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então homem armou o arco na sua simplicidade e feriu o rei de Israel, entre a juntura e a couraça. Então disse o carreteiro: vira a tua mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel esteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Ao tempo do pôr do sol. Mas aqui, isso foi o que eles procuraram a guerra. Josafá e Ramote de Gileade procuraram a guerra, acharam a guerra. Peraí.
Josafá e Acabe tentaram armar uma guerra contra Ramote de Gileade, onde Acabe foi morto. Tem aquele velho ditado: quem procura sempre acha. Não tem jeito, se procurarás muito, acharás. Do tanto da sua porção, entendeu? Acharás do tanto que Deus lhe vier a por a ti, e do tanto que Deus der a ti, entendeu? Agradeço a Deus por essa força, por essa rica oportunidade. Só o nome de Deus seja não hoje, mas eternamente louvado. Amém.